Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa Liberdade para Dentro da Cabeça. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta, especialista em acessar o inconsciente. E aqui, nesse meu canal, eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância em até 5 semanas. Nesse nosso programa, mais um programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça. Sejam muito bem-vindos. Traumas de infância. Porque se não eliminar, te aprisiona na ansiedade e no medo. Por que será? Porque se eu não eliminar traumas de infância, esses traumas vão me aprisionar na ansiedade e no medo. Então, essa é a nossa busca diária, né? O que pode ser trauma de infância? Será que eu tenho trauma de infância? Será que todo mundo tem trauma de infância? Eu já disse, todo mundo tem trauma de infância. Algumas pessoas insistem em acreditar que não, né? Eu nunca tive trauma de infância, esses traumas que você diz aí eu nunca tive, vivi muito bem, essa coisa de mimizenta, gente mimizenta, eu sou muito feliz, Deus me ajuda, eu não tenho trauma de infância. Tá bom, muito bem. Você acredita que não tem, né? Não existe um ser humano na face da Terra que não tem trauma de infância, tá bom? No dia que você tirar todos os traumas de infância, você sobe aos céus. Você vai ser um ser de luz. Ser de luz não mora aqui, ser de luz mora lá, né? Então não existe um ser humano que não tenha trauma de infância. Trauma de infância não precisa ser uma catástrofe. Trauma de infância não precisa ser uma catástrofe. Eu vi minha família toda ser chacinada. Tem um amigo que estava aqui na última live que ele viu a família ser chacinada todinha. Ele conseguiu escapar porque ele estava no mato, né? Isso é um trauma muito forte. Mas é um trauma que eu fico acompanhando na minha mente. Isso tá, ó, dá para eu trabalhar, né? E se eu não trabalho, ele me corrói, mas eu sei. Agora, o maior segredo são os traumas que eu não percebo e que chegam tão pequenininhos como uma semente. E como uma semente vão crescendo dentro da gente, desequilibram o nosso sistema. E quando eu digo sistema, eu estou falando de pensamentos, emoções, estou falando de comportamentos. Esses são traumas pequenininhos, como um olhar de censura, como uma palmada. Não precisa ser espancado, uma palmada pode ter marcado aquela criança como um não, menino mau. Isso pode ser um trauma de infância, mas que a criança absorve porque o medo não foi, a dor não foi tão grande e ela absorve, mas fica lá dentro. Eu vou te contar um trauma de infância, da minha infância. Era criança, eram 3 irmãs e eu. Meu irmão mais velho tinha saído, ido para o seminário. E naquela época, eu tenho 64 anos, eu tinha 10 anos, então há 54 anos atrás. Passavam fotógrafos em casa, tiravam fotos, e passado um tempo eles traziam um quadro grande assim, o quadro até plastificado, sabe? E nós tiramos foto, minhas 3 irmãs e eu. Elas com os casacos de feltros, comprado em Ponta Porã, tecido maravilhoso, um azul, outro verde, outro vermelho, e o meu marrom. Eu estava já indignado com a cor do meu casaco, marrom. Eu uso marrom. Ai, ai. Eu gosto da cor marrom, mas lá eu estava indignado, porque elas eram tudo colorido, bonito, né? E eu com aquele casaco marrom. E vieram as fotos nos quadros. E aí minha mãe colocou a da Ana Clara, mais velha, Ana Amélia, segunda, Ana Vitória, que era mais nova do que eu, mas estava na ordem das meninas, e a minha foto lá embaixo. Segundo problema, a minha foto lá embaixo. Meus dentes, eu nunca usei aparelho, mas meus dentes naquela época eram abertos assim. E minha mãe, quando cortava a casca da mandioca, ela fazia uma dentadura e abria assim, dizia, é seu dente, né? Tudo aberto, né? E eu estava rindo nessa foto e os dentões tudo aberto aparecendo. Falei, putz, eu sou o mais feio aí nessa história. Terceira coisa, um dia, eu fui para o seminário também. Um dia eu voltei e só tinha as 3 fotos das minhas irmãs na parede. A minha foto havia sumido de lá. Bom, isso doeu em mim, né? Mas me aquietei,
Umas férias que eu fui passar em casa, eu encontrei o meu quadro, a minha foto, numa casinha que ficava embaixo da caixa d'água, no fundo do quintal de casa. Aquilo definitivamente me doeu. Eu interpretei na minha mente que minha mãe me achava muito feio, que ela não gostava de mim, porque tinha tirado o meu quadro escondido lá embaixo da caixa d'água. Entende? Um trauma que ninguém falou, que fui eu que deduzi. Isso marcou minha vida e acontecimentos da minha vida, entende? Então, se eu não eliminar traumas de infância, eu fico preso, prisioneiro de ansiedades, de medo. Eu tinha medo, eu me achava feio. Nossa, toda vez que eu viajava, eu sempre tive moto também, né? E eu chegava de boné em algum lugar, e eu esquecia de tirar o boné, ou a touca, ou o capacete. Que vergonha eu tinha de tirar. E às vezes eu não tirava, porque eu achava que eu era feio, sem touca, sem cabelo, careca, né? Então, providência era já, antes de descer do carro, já tirava, já chegava assim, né? Assustava logo todo mundo. Mas depois que eu me entendi, que eu compreendi essas coisas, eu passei até a desafiar esse status quo, essa situação. Eu chegava com a touca, com o boné e tirava na frente, todo mundo ficava olhando, né? Mas não acontecia nada, era assim, normal. Mas enquanto eu não eliminar os traumas de infância, eu fico prisioneiro de ansiedades e medo. Né? É por isso que nós vamos falar sobre essa história aqui. Eu já fiz uma introdução aqui para vocês. Bora lá. O que é ansiedade e medo? Primeira coisa, pessoal, ansiedade e medo é um bloqueio emocional. Aquele quadro que desapareceu e que eu encontrei me doeu, foi um trauma em mim, e eu criei um bloqueio, sabe, como se fosse um calo, eu criei esse bloqueio em mim. Então, lembra disso. Ansiedade e medo são bloqueios emocionais, mas não é só isso. Ansiedade e medo também em primeiro lugar, são emoções. Ansiedade é uma emoção e medo também é uma emoção. E como emoções, elas são boas para a gente, são norteadoras de situações. Poxa, imagina, eu me lembro na faculdade, quando ia ter uma prova, eu ficava, puxa, ansioso. E a ansiedade me dizia, cara, se você não estudar, você vai se ferrar na prova. Quando vai ter um evento, como esse evento que vai acontecer, a ansiedade às vezes vem. Em que momento? No momento em que eu preciso preparar algo que eu vejo que pode demorar um pouco mais e pode me atrapalhar. Então a ansiedade vem para me avisar: toma cuidado, você não pode errar, não pode falhar. Então é um indicador positivo para mim a emoção. Então, muitas pessoas acham que ansiedade é um crime, que ansiedade é um negócio perverso, que ansiedade é um pecado, que ansiedade é um castigo. Ansiedade, pessoal, é uma emoção e ela é boa, porque ela me chama atenção para me preparar para um evento. Então vamos logo desqualificar esse terror sobre a ansiedade. Eu tenho ansiedade, não é assim. Calma, respira. O medo também faz parte, ué. Eu chego perto de uma avenida em que os carros estão passando a toda, lá no Eixo Monumental em Brasília. Avenida São Paulo, em São Paulo. Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. E seja quais forem as avenidas grandes de todas as cidades. O medo me para quando eu paro na calçada. Eu não vou atravessar assim, é para me proteger a vida. Então, emoções, tá? Lembrem-se disso. Não vão tornando monstro ansiedade e medo. Todos nós sentimos ansiedade e medo, até o fortão, até a fortona. Talvez você seja um fortão, uma fortona, um sargentão, uma sargentona, ela não é, porque nós temos essas qualidades de pessoas. Pessoas que são arrojadas, guerreiras, né? As guerreironas e os guerreirões também têm emoções como ansiedade e medo, tá bom? Aliás, quanto mais forte, mais medo tem. Por isso que ele tem que se enfrentar. Se não tivesse medo, não precisava ser tão forte. Não é?
Estava tudo bem. Tá bom. Todos nós sentimos medo, pessoal. Todos nós, até os fortes. Eu não vou contar alguma coisa sobre medo, porque não está na hora. Bom, e agora o trauma de infância que todos nós temos. O que os traumas fazem com essas emoções? Ansiedade, medo e com outras também. O que é que eles fazem? Lembra do quadro? A ansiedade e medo desequilibra o meu sistema, pensamentos, emoções e comportamentos. Desequilibra. Quem desequilibra as emoções? Os traumas de infância. Eles desequilibram. Por quê? Porque eu guardo aquele trauma em mim, as conclusões. Lembra que conclusões eu tirei das fotos? Várias conclusões. A cor do meu casaco marrom. Nossa, das minhas irmãs era mais bonita, a minha tinha que ser feia. A posição onde estava era a última lá de baixo. Por que a minha tinha que ser a última? Fui desprezado, mas alguém tinha que ser o último, né? Terceiro, meus dentes. Poxa, minha mãe brinca comigo com a dentadura de casca de mandioca. Quarto, eu sumi o quadro lá da parede. Quinto, eu encontrei o quadro lá na caixa d'água, lá embaixo, num quartinho. E tudo isso ficou guardado em mim e eu com as minhocas na cabeça. Que minhocas? Minhocas que diziam assim: eu não sou amado, eu não sou desejado, querido, importante para minha mãe. E isso desequilibra o meu sistema. Pô, se eu não sou amado e desejado pela mulher que me pôs no mundo, e as outras pessoas? E as outras pessoas? Entende? E aí que tá. O trauma de infância provoca um desequilíbrio no meu sistema de emoções, no meu sistema de pensamentos e no meu comportamento. Tá legal? Tá compreendido isso? Bloqueio emocional. Aí se torna um bloqueio emocional, ansiedade e medo. E gera o excesso, porque a ansiedade se torna muito grande e o medo muito grande. Uma ansiedade muito grande, transtorno generalizado, né? Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E um medo muito grande, pavor, fobia. Da onde vem? Traumas de infância. São todos de trauma de infância? Não necessariamente, mas posso ter tido um trauma que me deixou fragilizado e um acidente na vida adulta engatilha aquele trauma, né? Um assalto pode me gerar um pavor, um bloqueio muito grande, né? E não foi na infância, mas eu posso na infância ter sofrido algo que deixou a minha vida um pouco assim sensibilizada e eu sofro algo, remonta e cria um pavor muito grande, tá? Por que falar disso, Acrísio? Meu Deus do céu! Por que falar disso, Acrísio? Bom, vamos ver por que a gente deve falar disso? Para sair da ilusão. E nós temos uma ilusão muito grande, que a ansiedade é uma doença contraída, como é um vírus, como é uma gripe, como é um Covid, como é tantas coisas, uma infecção na garganta, e inconscientemente a gente traz isso, que é uma doença que foi contraída. Nossa, eu tenho ansiedade. Se é uma doença contraída, qual que é a cura? Vocês podem me dizer? Qual é a cura para uma doença contraída, minha gente? Se não, o remédio. E aí, eu só acredito que o remédio aqui me cura. Nossa, que engano! Que erro gravíssimo. E ninguém conta o contrário. Que isso é fruto do quê? Vamos voltar. De um desequilíbrio. Gerado onde? No trauma de infância. Então, como é que eu curo? Como é que eu curo um transtorno de ansiedade generalizado? Com remédio? Meu Deus do céu! Onde é que está? Entendeu? Então, sair dessa ilusão. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso. E que aí só remédio cura, tá? Para com essa história. Não é uma doença contraída e não é remédio quem cura. Remédio é paliativo. Vai deixar você zureta, vai deixar você para aguentar um tempo aí.
E se parar de tomar remédio, volta. Quantas pessoas estão tomando remédio há anos e colecionando, tomam 16 cápsulas por dia? Caramba, que vida é essa? Ei, pelo amor de Deus, né, gente? E o desequilíbrio está lá na infância. Você continua com esse monstro aí dentro de você, causando um baita dano na sua vida. Não é? Quer ver quais são os sintomas da ansiedade? Eu não vou aqui, eu não vou descrever 12 sintomas de ansiedade, não vou. É muita coisa, né? Mas eu vou dizer algumas coisinhas, como por exemplo, sintoma físico, tontura. Tontura não é apenas, como é o nome de tontura? Labirintite. Não é só labirintite que provoca tontura. Não é problema de visão que provoca tontura apenas. Ansiedade alta, uma crise de ansiedade provoca tontura também. Isso é um sintoma físico. Inquietação, você não para. Você tem que fazer algo, mas você não para. Não para, fica irrequieto. O corpo fica assim, já viu perninha? Perninha que tem vontade própria, que não para de balançar, braço que não para de balançar, que fica assim o tempo todo? Então, inquietação. Sintoma físico de uma crise de ansiedade. Da onde vem a ansiedade? De traumas de infância, não é de doença adquirida, não. Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas você sente essas coisas no corpo, vamos dar um remédio para tontura? Vamos. Vamos dar um remédio sereno para você ficar sereninho aí e se acalmar por essa inquietação? Você tem TDAH, não é? Então, nossa mãe. Sintomas emocionais, preocupação excessiva. E você fica tão preocupado, e isso gera mais problemas físicos em você. E essa preocupação excessiva gera um medo descontrolado do que vai acontecer daqui a pouco com você, com sua família, com seu trabalho, com seu emprego, com o destino do país, a morte das focas. E assim vai. Né? Sintoma de ansiedade. Sintoma de ansiedade na área comportamental. O pessoal tem mais de dezenas em cada uma dessas. Tá? Não vou falar tudo isso, senão cansa, né? Comportamental, procrastinação. Olha só, quem diria ela aparecendo assim? Procrastinação, né? Ela está aí. Sintoma comportamental da ansiedade. E por que eu procrastino? Pô, não posso decidir. Eu tenho medo de decidir. Eu vi que alguém escreveu aqui, eu não decido as coisas. Ansiedade, né? Ansiedade. E olha, ansiedade é uma música antiga pra caramba. Meu pai cantava, de Nat King Cole. Ansiedade de ter-te em meus braços, murmurando palavras de amor. O Fagner cantou essa música também, né? Ansiedade, olha só. Procrastinação, você empurra com a barriga as coisas por ansiedade. Eu tenho medo de decidir. E se der errado? E aí eu não vou concluindo o que eu tenho que fazer. E o tempo passa, não é? Você tem metas para cumprir a cada 30 dias? É ou não é? Então, perda de foco. Claro, você não consegue focar naquilo que precisa fazer, porque se você fizer aquilo pode dar errado, aí você vai fazendo um monte de coisa. E faz 300 coisas. Já viu? Abre o computador, 300 abas abertas. Vai no celular, faz um monte de coisa, menos o que você foi fazer. Ansiedade, perda de foco. Mas tem TDAH. Ansiedade. Da onde que vem? Da onde que vem? Da onde que vem? Traumas de infância, pessoas. Pelo amor de Deus. E a gente tomando remédio. Qual que é o caminho da cura? Não é? Adriana, ninguém consegue sair sozinho em certos momentos. Ninguém. Mas é preciso, Adriana Vanzella, é preciso querer. Tem uma pessoa que me escreveu, é um conto de fada, vocês falam, 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 chega na hora H da chave, a gente não tem. Ué, mas quer tudo? Quer tudo? Eu tenho um processo terapêutico que é pago, é trabalho. Eu vou curar 300 pessoas assim, na faixa. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Índia Gandhi, apesar que posso parecer, né? Não sou. Eu tenho uma vida para tocar, né? Eu tenho estudos e a gente tem que dividir as coisas. Por que você quer de graça tudo? Por quê?
Você não está afim de dar nada? Você só quer receber? Essa é uma posição muito, assim, prepotente, não é? Você quer que todo mundo te sirva. Você não quer dar nada em troca. Quer receber tudo de graça, como se o mundo servisse a você. Como você vai mudar? Isso já é um sintoma de trauma de infância? É ou não é? Meu Deus! Então, vamos lá. Para frente, que atrás vem gente. Efeitos da ansiedade, coisa rápida. Senão, oh meu Deus, efeito da ansiedade. Efeitos na saúde mental, transtorno de ansiedade e depressão. A gente já falou de transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade causa efeitos na saúde mental, que é transtorno de ansiedade. Se eu tenho transtorno de ansiedade, ela veio de uma ansiedade que veio de um trauma de infância. Também é depressão. Se eu tenho depressão, não é uma doença adquirida, não se cura com remédio. Caramba! E a gente vai tomando remédio a vida inteira. Na saúde física, efeitos na saúde física. Aumento da pressão arterial, você tem pressão alta, mas não presta atenção em traumas de infância. Nós vivemos adoecidos, cheio de doença. Mas como pressão alta, Cris, é trauma de infância? Aham. Sabe o que a ansiedade provoca? Uma vontade de comer louca, não é? Come doce, come gordura, não é? E essas coisas fazem o quê? Aumenta a sua pressão arterial, não é? Então, aí você tem pressão alta e não acredita que vem de traumas de infância? Não. A gente está tratando o sintoma, pô, e não está tratando a causa. Nossa, que loucura é essa? Tratar sintoma é bom porque mantém as riquezas nos lugares de sempre. Não é? A indústria precisa produzir, né? Então. Mas se eu tratar a causa, acabou. Você não precisa mais de remédio, então, quem que vai ganhar com isso? Acabou. Acabou. Por isso que o Fusca saiu do mercado, porque não dava oficina, não dava peça. Ninguém precisava mais comprar peça. Né? Vamos pôr uns carrinhos aí que a cada 6 meses, um ano, a gente precisa vender umas pecinhas novas. Aí, né? Trocar de carro. Né? Então, problemas digestivos, azia, úlcera, e daí para frente, não é? Efeitos da ansiedade, efeitos comportamentais, isolamento social. Você não quer saber das pessoas, quer se fechar para. Eu não quero saber, eu preciso ficar pensando nessa coisa que eu não resolvo nunca, eu tenho medo. E outra redução do bem-estar. Seu bem-estar, ó, vai para o pau. Acabou o bem-estar. Nossa, com tudo isso de saúde, de doença que você vai pegar, se já não pegou. E aí a pessoa diz: eu estou um bagaço, eu tenho todos os tipos de doença, não preciso de tratar trauma de infância. Tá bom, continue com as doenças então. Jeito errado de lidar com a ansiedade. Soluções superficiais. Vamos tomar um chá de mulungu. Eu tomo chá de mulungu. Então, mas não é o chá de mulungu que vai acabar com a sua ansiedade. Não é mesmo? Não é. Não é chá de Marcela. É ou não é? Não é. Não é isso que vai acabar com a sociedade. É você ir na origem. É você resolver na causa e não sintomas. Você não vai ter que tomar chá de mulungu, de Marcela, de que mais que é? Chá de que mais? Camomila, na veia. Não pode, gente. Ou remédios, outras coisas também. Né? Desejo reduzido de mudança é outro problema. E quando eu tenho um desejo reduzido de mudança, eu coloco na mão do outro a solução da minha vida. Quem tem que mudar são os outros. Ou sabe o que é pior? Eu creio em Deus, sou religioso, mas sabe o que é pior? É dizer que Deus vai me curar. Ele pode fazer isso, mas ele não vai fazer isso. Ele quer saber o quanto você está cuidando da vida que ele te deu. E se você não mexe uma palha, o que ele vai fazer? Quem que serve quem aí? É Deus que te serve, você é o Senhor? Entende? E você não toma providência? Você está no fundo do buraco, tem uma escada, tem uma corda, e você diz: venham me tirar daqui. Quem é você? Quem é você?
dentro do buraco, já jogaram escada, já jogaram corda, já te tiraram do buraco outras vezes e você volta no buraco. É ou não é? E você quer que venham te tirar. Não é qualquer pessoa, agora você quer que Deus desça lá, ocupado com 7 bilhões de pessoas, a Mongólia toda lá, sofrendo. Mas vamos parar, ele não vai cuidar deles, como se ele tivesse que cuidar, né, também. E descer no seu buraco para tirar você. É bem prepotente você, né? Deus o livre guarde. Pode jogar pedra em mim, mas não muda. Esse pensamento meu não vai mudar. Não vai. Ele me deu a força para eu cuidar de mim. E chega de transferir meus problemas para os outros, né, não é? Quero ver quando nós dois, eu e você, bater na porta lá em cima, o que ele vai dizer. Né? Então vamos lá, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de cuidados, de eliminar trauma de infância, entende? Estou falando de desejo reduzido de mudança. Qual é o seu desejo? O quanto você deseja mesmo? Você quer fazer ou não quer? Quer subir a escada, pegar a corda, subir ou não? Quer ficar sentado lá? Meu Deus, qual é o seu desejo? Ah, qual é o jeito certo? Eliminando traumas de infância. Sem isso, você vai continuar com a ansiedade, vai continuar com o medo e com tudo que vem, todos os bloqueios emocionais. Está na sua mão mudar isso. Por que, Cris? Porque entre bloqueio emocional e trauma de infância existe uma ligação. Eles se conectam. Porque foi o trauma de infância que gerou o bloqueio. Eu contei para você a minha história e como isso funciona. O que é que você pode fazer? Tem alguns caminhos. Eu vou dizer alguns. Para mim, o mais rápido. Para mim. Lives e vídeos de aquecimento. Essa semana e semana que vem. Todo dia tem um vídeo, todo dia tem uma live. Segundo, um mega evento que vai acontecer no dia 16 a 20 de outubro. Grátis e online. Você se inscreve, entra no link da bio, se inscreve, deixa seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, que você vai ser informado por lá, preenche uma pesquisa, um questionário que eu estou lendo todas as perguntas, eu estou montando sob encomenda essa semana para você, a caminho do desbloqueio, tá? Então, você responde, no final da pesquisa tem um link para você abrir um e-book para você sobre 22 sinais de trauma de infância. E se você não encontrar um sinal que te acolha, pode dizer para mim que eu vou arrumar um para você, porque não existe ser humano na face da Terra que não tenha um trauma. Você pode não aceitar, é outra história, mas que você tem, tem. Fiquem com Deus, um beijo muito grande e até amanhã. Amanhã tem uma live maravilhosa de entrevista. Tchau, tchau, gente. Vou desligando, dá licença. Tchau.